Voltemos então à análise generalizante das obras de Annie Ernaux com certas citações tiradas dos livros dela. Não são mais descrições como as que eu li a respeito do acontecimento, mas são citações para vocês verem o que ela achava da literatura, da escrita, de sua própria escrita. Vocês estão vendo já que o forte da Annie Ernaux é a descrição de acontecimentos. São múltiplos acontecimentos amarrados pelo fio de sua existência pessoal. Na verdade, ela conta num livro que ainda não foi traduzido ao português, que se chama A Escritura como uma Faca. Ela conta como ela viveu, meditou e escreveu esses acontecimentos. Principalmente através de diários. Ela tinha 2 diários. Ela tinha um diário que ela chamava de Journal Intime, diário íntimo, e outro Journal d'écriture. Era um diário que ela utilizava como professora, como repositório de fatos de caráter político, regional, internacional ou de caráter literário, e que ela utilizava nas aulas para os seus alunos num curso à distância. Ela foi professora antes da internet, né, durante muitos anos, de curso de literatura francesa à distância. E, naturalmente, as opiniões a respeito de livros, particularmente de literatura francesa, mas também de literatura europeia em geral, vinham circunstanciados por episódios políticos regionais, nacionais ou internacionais. Então, o fato é importante para ela, o acontecimento é importante, a descrição e a referência aos acontecimentos. Com isso, porém, ela perpetra a segunda grande traição em relação à literatura. Onde está a fantasia? Onde está a imaginação? Ela insiste que não se preocupa com as necessidades do ego e nem fornece intuições sobre a natureza do self, sobre a sabedoria do self. Ela não se preocupa com a faculdade que o espírito tem de reproduzir ou inventar imagens mentais, nem representar através de alegorias essas imagens mentais na sua escrita. Ela não elabora dados fantásticos, nem colhe o valor de uma hipótese ou de uma interpretação num nível superior. Isso é muito importante. Ela não colhe essas imagens, essas interpretações, num nível superior, numa transcendência. Então, em sua escrita, não há imaginação. Então, o que há? Uma
resposta múltipla a essa pergunta nos é dada pela própria autora nesse livro que eu mostrei a vocês, que é uma longa entrevista realizada durante 6 anos por um outro escritor, jornalista francês, Frédéric Yves Jeannet. Levou 6 anos de conversa, de retomada, não é? Retomada com Annie, e depois concentrada nesse livro que eu mostrei a vocês, a escrita ou a escritura como faca. Segundo ela, na escritura dela, há 2 buscas: a sinceridade e a precisão. A sinceridade das verdades individuais transitórias e a descida numa realidade que pertence à vida e ao mundo. Então, das justificativas dos que lhe atribuíram o prêmio Nobel foi justamente essa, que as verdades individuais e transitórias são envolvidas por essa realidade mais geral. Essa realidade mais geral que pertence à vida e ao mundo. Então, nisso, ela foi realmente uma campeã. Quer dizer, ela foi campeã. Quer dizer, você vê que desde o começo, ela mesma informa que ela tem 2 diários, o diário íntimo e o diário de escritura, e o diário do mundo, não é? E essas 2 instâncias que ela utiliza na sua escritura. Isso é muito interessante e é objetivo. Então, quando ela começou a escrever, como ela começou a escrever, ela acha que houve uma certa predestinação para ela escrever. E para ela, essa escritura foi um mito caseiro, porque ela escrevia cartas a uma amiga inventada. E ela foi percorrendo um caminho com essas cartas, né, um caminho cronológico, que lhe indicou um certo desenho. Lhe indicou um certo desenho. As coisas eram vividas e eram revividas na escrita. Isso é muito importante. Não escrever no impulso do momento, mas a posteriori há a possibilidade de uma racionalização, de uma certa racionalização. E é isso que ela faz na obra dela. Então, essa racionalização a posteriori é o caminho que ela percorre. E a gente sente isso lendo, quer dizer, a leitura dessas descrições revela essa racionalização. Não há, digamos, suspense, não é? Há elaboração dos fatos. Então, ela começou com esses diários, que era o seu modo de escrever. Era tentar deixar o rastro de uma existência. Ela queria deixar o rastro de sua existência. Tá? Então, de dentro, com o diário íntimo, e de fora, com esse diário da escritura. O primeiro diário, o primeiro tipo de diário, dava de um gozo pessoal. E o segundo diário, o diário de escritura, o diário de fora, era a transformação do privado em público. E o desejo de não esquecer os fatos reais. Ela queria sempre relembrar a realidade, estar dentro da realidade, contra a invenção. Diz ela, vale mais a ideia de transfigurar a realidade e, com isso, fazer a literatura, transfigurar a realidade. Mas eu
não sei o que é literatura. Eu não sei o que é literatura. A verdade de cada um é o nome daquilo que se procura e que se esconde, que não se encontra, sem cessar. A escritura é, para mim, uma distância objetivante. Sigo aquilo que dizia Rousseau. É preciso fornecer ao leitor todas as peças. Eu não tenho o direito de escondê-las. O trabalho é fundado sobre a memória. Esse é o meu método, diz ela. Gestos, cenas, epifanias, provas da realidade. E a sensação é o critério da escritura. A sensação é o critério da verdade. A sensação é que me faz permanecer imóvel sobre uma imagem, até descobrir o detalhe que tensiona, que exaspera, que crispa, que contrai. Esse detalhe é a prova da verdade. São palavras dela. Bom, então, ela continua a descrição de sua própria vida com esse jornalista que eu mencionei, não é? E tem toda uma série de autores que ela comenta e que, naturalmente, ela desenvolve ao apresentá-los aos seus alunos à distância. Né? Eu vou citar alguns só para vocês terem uma ideia das preferências dela. Não é? Kundera, Simone de Beauvoir, Jean Genet, Rousseau, agora livros, Madame Bovary, particularmente, Proust, Perec, Kafka, Adorno e Kundera. Né? São, então, leituras de autores que ela destrinchava, focalizava e passava para os alunos. Né? Diz ela que nessas leituras a primeira impressão é importante. A primeira impressão que ela tem ao ler obras de cada um desses autores equivale a um gesto, e se imprime na sensibilidade dela. Eu escrevia contra. Contra quem? Aí é que está. Contra a sua classe social. Esse livro que eu mencionei a vocês, em primeiro lugar, O Lugar, que está cheio de frases em itálico, é um libelo contra a classe social dela, que é a pequena burguesia da província francesa. Ela é contra essa classe social dela, ela trai a classe social dela, certo? Mais uma traição. Agora, pergunta ela, eu inventei alguma forma nova de escrever nesse lugar? Não. Eu escrevi simplesmente dentro desse meu conceito de precisão, de objetividade e precisão. De maneira que quase não se sente o estilo pessoal. Não há um estilo pessoal. Há essa objetividade, esse fluir da linguagem, mas sem nenhum procedimento de retórica que a caracterize. Lembra mais uma escrita jornalística. Ela se coloca entre a literatura, a sociologia e a história. A psicanálise sempre me foi indiferente, diz ela. A direita e a esquerda, para mim, não existem.
O que fazem os livros? O que devem fazer os livros é, para mim, é falar de coisas e me informar o processo pelo qual essas coisas ocorreram. Não tenho pretensões de universalidade, mas o valor coletivo do eu autobiográfico e das coisas contadas é importante para mim. Tá vendo aí o tal do diário de escritura, diário de fora, não é? O valor coletivo da minha autobiografia. Ela disse várias vezes em entrevistas que as leitoras escreviam para ela dizendo: aquilo que eu li, que você escreveu, sou eu mesma. Você está escrevendo, está dizendo aquilo que eu sou. Então, esse coletivo se reconhece na escrita dela, né? Um certo coletivo. Então, para mim, aos poucos, a escritura foi substituindo a leitura. Eu me aproximei muito da escritura de Céline. As palavras, para mim, eram pedras e facas. Agora, muitos compararam a escritura dela, à escritura masculina. Diz ela, nunca se perguntou a um escritor homem onde está o sentimento. Por que hão de perguntá-lo a mim? Onde está o sentimento? O que se reclama com a vida é, para mim, mais essencial do que o estilo. O que se pede à vida e o que se relaciona com a vida. Eu estou mais preocupada com aquilo que se relaciona com a vida do que em ter um estilo pessoal. Olha que interessante isso, não é? Bom, quando eu escrevo, tudo é exterioridade. Tudo é matéria a ser descrita. Tudo é coisa. Tudo é acontecimento. E a literatura, para mim, é a busca dessa matéria. A gente é produto de sua história e está fazendo com que, através da literatura, essa história se apresenta na escritura. Eu me descubro escrevendo e descubro o fora que não descobriria de outro jeito. É escrevendo que eu descubro. Abandonar ideias é mais fácil do que abandonar imagens, palavras e coisas. Então, as imagens são importantes para mim. As imagens são consideradas objetos para mim. Elas me marcam mais do que as ideias. As imagens, para mim, são coisas e qual é a coisa, então, que eu quero agarrar com a escritura? Quais são as coisas que eu quero agarrar com a escritura? A coisa se transforma, através da escritura, em algo que se realiza. Algo que se realiza. Essa coisa se realiza através da escritura. Eu preciso disso. O livro, para mim, tem um organismo autônomo, fora de mim. Fora de mim. Ele dá a impressão de ser um patchwork. Mas há um fio que amarra todas as peças.
desse patchwork. A escritura é um desejo que pode ficar latente. Eu tenho que aceitar esse desejo. Eu tenho que torná-lo patente através da escritura. As palavras são sensações, são realidades duras. Muitos leitores me acusam de impudor e de ausência de emoção nos meus livros. Mas, por acaso, eles acusam disso os escritores homens? Então, essa é a apresentação da autobiografia literária da Annie Ernaux, vista por ela mesma e publicada por esse Frédéric Yves Jeannet, que a acompanhou durante 6 anos. Vocês tiveram, então, uma ideia de como ela escreve e de por que ela escreve assim. Eu agradeço muito pela atenção.